Pois bem, vamos corrigir essa atividade aqui da semana 4. O que é que nos fala? Lá na matéria nos fala para colocar os pares de ângulos correspondente a cada das alternativas. O que é que fala que é ângulos correspondentes? São aqueles que têm as medidas iguais, né? Vamos lá. Ângulos correspondentes. Vamos ver qual ângulo é correspondente a outro. Este ângulo é correspondente a este ângulo. São ângulos que você reparar têm medidas iguais, né? Porque a reta T corta duas retas paralelas, então as medidas deles são as mesmas. Então, vamos colocar o M e o P. São ângulos correspondentes, né? E vamos ver se tem mais. Tem mais algum ângulo que é aparentemente igual? Tem, que é o N e o Q. Se você for reparar, eles são ângulos correspondentes porque estão do mesmo lado da reta T, né? E tem... Ok, se você for transladar é como você pega mover de um lado e colocar em outro. Pega esse ângulo e coloca aqui. Você vai ver que a medida deles vão ser a mesma. Não aqui nessa caneta que eu fiz aqui, porque aí não tem o ângulo deles, não estão medindo mesmo. Eu falo essa voltinha, né? Então, vamos lá. N e o Q. São ângulos correspondentes. O próximo é ângulos alternos internos. O que são ângulos alternos internos? São os que estão na mesma região interna e em lugar alternos. Vamos analisar qual ângulo é alterno interno. Vamos reparar. Este ângulo é o ângulo N. Ele é interno, alterno de P. Por quê? Esse ângulo está sendo o oposto desse ângulo aqui, né? Esse ângulo é alterno desse. No caso, vai ser o ângulo N e P. O ângulo P. Agora, ângulo alterno externo. Ângulos alternos externos são os que estão na região externa e em lados alternos em relação à reta T. Então, vamos lá, vamos olhar. Esse ângulo M é alterno externo, no caso que está do lado superior. E qual ângulo que está é o interno dele, que é o oposto no caso, é este Q. Então, vamos para um ângulo alterno externo, é o ângulo M e o ângulo Q. Ângulos colaterais internos. Ângulo colateral interno são os que estão na região interna do mesmo lado em relação à reta. No caso, são ângulos que estão do mesmo lado e que no mesmo lado que a reta T e que são internos. No caso, este ângulo N é um ângulo interno, né? E qual é seu ângulo? A gente for analisar o ângulo N e o ângulo O são ângulos colaterais internos. Então, vamos lá. Ângulo N e ângulo O. Ângulos colaterais externos. Como se diz, são ângulos colaterais externos, são ângulos que estão na parte superior, junto com ângulos que estão na parte inferior. Se vocês forem reparar, não tem, não é porque a gente não tá vendo que não tem, né? Que quer dizer. Mas não foi nos dados. Não tem dados aí que nos mostrem que existem ângulos, nesse caso aí, ângulos colaterais externos. Então, a gente não vai colocar nada porque não foi encontrado. Agora ângulos OPVs. O que são ângulos OPVs? São ângulos opostos pelas vértices. São ângulos que eles são congruentes e significa que eles têm a mesma medida, né? Então, vamos ver quais são os ângulos que são OPVs.
São os ângulos que são opostos de si, entendeu? Tem o ângulo e tem um oposto do outro lado da vértice. Então, a gente consegue reparar que o ângulo MN é um ângulo OPV, ângulo M e N, vírgula. Tem mais algum ângulo? Tem sim. O ângulo P e o ângulo Q são ângulos OPVs. O ângulo P e o ângulo Q. Então, a gente finaliza essa questão 1.